Vamos lá então, olha só, eu disse, né, a festa mais popular e mais famosa do Brasil está acontecendo e milhões de brasileiros, né, celebram aí o carnaval em ruas, avenidas de várias cidades no país. No entanto, gente, a atmosfera festiva, ela se contrapõe, né, com notícias de crimes e ilícitos penais aí que costumam infelizmente, né, ser mais comuns nessa época do ano. A gente tem alguns pontos que favorecem esse aumento aí na criminalidade, como a aglomeração de pessoas, né, os bloquinhos e os outros encontros festivos durante o carnaval, o consumo excessivo de álcool, a maior exposição, né, dos corpos, tanto de mulheres quanto de homens também, né? E aí também aquela desatenção em relação aos pertences pessoais. Junta tudo isso, infelizmente, né, isso aí aumenta e muito, né, os crimes nessa época do ano. Do outro lado, gente, né, os crimes mais comuns, né, nesses últimos carnavais foram aí importunação sexual, lesão corporal, ato obsceno, ameaça, roubo e furto. A gente vai tentar entender, né, melhor sobre esse assunto, falar sobre esses crimes em específicos e o que fazer, né, durante a folia, se caso aconteça alguma coisa, quem deve procurar, o que fazer de imediato, né? E aí quem vai conversar com a gente, o advogado, o criminalista Paulo Teixeira, ele está aqui no estúdio comigo. Paulo, bem-vindo aqui. Muito obrigado, Lúcia. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui nos estúdios Fala Minas mais uma vez. Paulo, eu sei que você tirou uns dias de descanso, mas hoje fez questão de estar aqui com a gente, né? Prazer. E aí trazer essas informações, que a gente sabe que o carnaval para muitas cidades ainda vai até o próximo domingo, né? Como Sim. eu falei, ressaca de carnaval, pós-carnaval, o brasileiro aproveita, emenda ali, para depois muitos, né, iniciarem um ano de vez. A gente está vendo imagens aí, dá para ver inclusive, olha, a aglomeração, né? O pessoal às vezes esquece, fica com o celular no bolso de trás. Passa muita gente ou cai no chão, não vê que caiu, algum espertinho, esses ladrões, né, fazem o proveito ali, né, da pessoa que está distraída. É muito importante, né, a gente tomar muito cuidado nesses dias de folia. Muito, muito. É muito importante, Lúcia. E assim como você mesmo mencionou, né, no início desse nosso bate-papo, os números, eles aumentam e existem coisas, né, existem situações que contribuem para esse aumento da criminalidade durante as festas de carnaval. Um deles, né, é a aglomeração de pessoas, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, isso tudo é fator, né, que vai contribuir para a prática de alguns ilícitos penais. Assim como tem aquelas pessoas, aqueles cidadãos de bem que querem aproveitar a festa, que saem com suas famílias no intuito de se divertir, tirar uma folga, desligar um pouco do trabalho, das responsabilidades, né? Nós não podemos esquecer que na contramão disso tudo tem aquelas pessoas mal intencionadas que se utilizam, né, dessa aglomeração de pessoas, do consumo das bebidas alcoólicas para praticar aí, infelizmente, os ilícitos penais. E aí, né, o consumo de bebidas alcoólicas já traz a gente para esse primeiro índice aqui, né, para esse primeiro crime, importunação sexual, né, e isso tendo a maior parte das vítimas mulheres que acabam, né, fala, o rapaz chega para, né, pra paquerar, né, não sei nem se esse é o termo, mas chega ali para fazer aquela azaração, puxa um beijo, beijo roubado. Hoje em dia isso já configura, né, você estava explicando para mim, dependendo do caso, já pula de importunação sexual para estupro. Explica um pouquinho a diferença, o que é a importunação sexual e quando ela já vira estupro. Certo, vamos lá, Lúcia. O que acontece? Num primeiro momento é preciso a gente ter em mente, né, que o nosso direito termina onde começa o do outro. Então, embora seja muito comum, principalmente pelos homens, né, esse avançar, esse procurar pelas mulheres em festas, em danceterias e até nas festividades mesmo de carnaval, isso tudo precisa de um respeito muito grande, né? É necessário não romper e não ultrapassar a barreira do não, né? Então, é necessário que a população tenha consciência e respeite os direitos dos outros para que essa festa, para que essa aglomeração de pessoas que estão aí festejando o carnaval não venha a ultrapassar barreiras, né, e essa festa vire um problema.
Com relação à importunação sexual, ela está prevista lá no artigo 215A e ela se faz presente de diversas formas, quando alguém tem um contato físico com a outra, quando ela importuna a outra sexualmente. Ela pode se manifestar através de uma azaração, de um toque, um beijo roubado, um famoso passar de mãos aí que não é correto. Porém, é necessário a gente ter em mente também que a partir do momento que essa importunação sexual ela é tão grave de modo que esse indivíduo não apenas rouba um beijo, não apenas puxa o braço dessa mulher nessa azaração, mas quando ele usa de violência, e essa violência não precisa ser física, pode ser uma violência psicológica, pode ser por meio de uma ameaça, aí nós vamos sair da esfera da importunação sexual e vamos atingir um delito um pouco mais grave, podendo, né, de acordo com a situação ali, ser considerado até mesmo um estupro, através de um ato libidinoso. Nesse caso, né, o que essa vítima ela tem que fazer naquele momento, né? A gente sabe que testemunhas, né, visuais aí, e às vezes com o celular, né, a gente vê hoje em dia câmeras espalhadas para todos os lugares e pessoas filmando também. Isso ajuda muito a comprovar ali e a buscar ajuda naquele mesmo momento? Ajuda sim. Inicialmente é necessário, né, que ela mantenha calma, embora ela tenha sido violentada ali, né, mas é necessário que ela mantenha calma e procure o posto policial mais próximo ali da festa e relate os fatos, né? Se ela tiver testemunhas que possam contribuir, isso tudo é muito interessante, né? É válido e vai ser levado em consideração. Porém, nós vemos aí, nós até mencionamos a questão da bebida alcoólica e aí fica um segundo alerta. A embriaguez, ela não pode ser utilizada de modo a excluir a ilicitude do crime. Como assim? Eu roubei um beijo de uma menina, dei uma investida um pouco mais agressiva e em minha defesa vou utilizar o argumento de que eu estava embriagado. Isso não é válido. Fica um alerta aí para as pessoas. Que não adianta falar, porque eu não lembro, porque eu estava embriagado, bebi demais. Esquece. Esquece. Né? A embriaguez, ela é sim um fato, né, uma causa que vai utilizar, que a defesa dessa pessoa pode sim utilizar a seu favor, porém ela não vai excluir a prática do crime. Até mesmo porque se fosse assim, né, todas as pessoas poderiam cometer os crimes e alegar embriaguez. Exato. Quando a gente fala, eu peguei aqui outro ato obsceno, né? O que a gente pode configurar, principalmente agora nesses dias de carnaval, de festa, de folia, ruas cheias de gente, né? Um ato obsceno ali. Então, Lúcia, o ato obsceno, ele pode ser praticado por uma pessoa ou até mesmo por um casal que resolve ali ter uma relação sexual em via pública. É muito comum vermos também pessoas urinando em vias públicas ou até mesmo gestos que envolvam as partes íntimas em locais públicos. Isso tudo aí a gente vai entrar nessa seara da prática do delito de ato obsceno. Ela nem sempre é cometida por um só indivíduo, né? Pode ser por dois, no caso de uma relação sexual, no caso de urinar em vias públicas, isso é muito comum, né? Por isso que os órgãos públicos aí, eles têm colocado inúmeros banheiros químicos, né? Para tentar organizar aí a folia, para que não ultrapasse, né, nenhum limite. E aí, mesmo assim, a gente sabe que tem, principalmente nesse caso, é um homem, né, dependendo da situação, que é mais difícil a mulher usar ali um cantinho ali para abaixar a calça ou levantar o vestido e urinar naquele cantinho. Agora, um homem, infelizmente, dependendo ainda da situação do teor alcoólico dele ali, né, do consumo alcoólico, ele vai falar, não tem ninguém olhando. E aí, quando vê, tem uma criança brincando perto, né? E isso é muito constrangedor também. Muito. É aquilo que eu já comentei, né? A gente tem que saber até onde vai o nosso limite, até onde esse nosso direito não fere o direito de uma outra pessoa e até onde essa festa deixa de ser saudável, né? E começa a passar por uma outra seara, entrar numa outra situação, né? E para evitar.
E aí a gente tem roubo e furto, que isso infelizmente já é de comum, né, de vários municípios ali dos brasileiros, né, é ouvir falar em roubo e furto. Mas tem uma diferença entre um e outro, né, roubo e furto, e tem gente ainda que tem dúvida. Explica essa diferença, né, do roubo, se é quando tem ameaça, o furto quando o objeto é levado sem que a pessoa, né, a vítima veja, é mais ou menos isso. Vamos lá, o que vai definir o furto do roubo é a violência. No furto, é transmitida apenas a posse do bem. Exemplo, você está aqui, eu pego o seu telefone, você pode ver ou não ver. O que vai diferenciar o furto do roubo é a ameaça. Agora, a partir do momento que eu vou pegar esse mesmo telefone seu, vou ter a mesma conduta, mas você reage e puxa o telefone, e eu emprego a violência, eu emprego a força, e essa violência nem sempre precisa ser a violência física. Pode ser uma violência ou uma grave ameaça, entendeu? Se você não me passar esse seu telefone, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo. Aí a gente vai sair da esfera do furto e vamos entrar na esfera do roubo. A diferença basicamente é a violência ou a grave ameaça aplicada ali na prática delitiva. E aí, né, dependendo da situação nesses dois casos, né, acontece muito pela distração da própria vítima, né, que às vezes, principalmente com esse objeto aqui, ó, o celular é muito visado. Ultimamente a gente tem acompanhado, inclusive aqui no jornalismo da Record, uso de aliança, né? Os criminosos estão se aproveitando, estão vendo, não tem celular ali, mas vamos levar aliança então. Em alguns casos, isso fere muito essa vítima, né? Causa lesões muito graves. E aí é recomendado, né, tomar mais cuidado, ou dependendo da situação, nem usar aliança, ou não usar correntinha de ouro, evitar peças, né, objetos e acessórios chamativos. Além de evitar, né, evitar andar em locais escuros, locais que você não conhece, sozinho, após as festas, né, no retorno para a residência. Seguir aí também aquelas dicas, né, que são disponibilizadas pela Polícia Militar para tentar coibir a ação desses criminosos. Relógios, pulseiras, cordões, brincos, principalmente os de ouro, né? Anéis, alianças, ficar de olho no telefone, né? Tem muita gente que usa até aquelas doleiras, pochetes, né? Como forma de não só resguardar o seu patrimônio, mas também prevenir de alguma situação. Eu usei, gente, fica uma dica legal aí, para você que é corredor ou até ciclista, a gente tem aquelas bermudas que são bem justas, né, que tem bolsos laterais. Eu usei essa por baixo de um vestido, uma bermuda ali, carreguei o celular de um lado, a chave do carro do outro, não tive problema nenhum, não vi nada de errado, né, de incomum lá em Poços de Caldas também. Mas eu sempre evito, viu? Eu quero, né, curtir ao máximo e evitar a dor de cabeça. E aí, claro, né, que eu não vou dar sopa pro azar aí e deixar facilitar a vida para aquele espertinho, né? Então fica a dica aí para você que ainda vai curtir o carnaval ou para próximos eventos também, essa é uma boa dica. Paulo, quanto tempo eu tenho aí para denunciar algum tipo de crime ou um assédio dentro de uma festa, né, como essa do carnaval? É necessário que assim que você tomou conhecimento de quem é a pessoa que violou um direito seu, você leve essa informação às autoridades. A gente fala muito em prazo prescricional, prazo decadente. As dicas aí, né? Então, para você, fulião, que ainda vai aí curtir o carnaval, atenção, tá? Todo cuidado é pouco, tá bom? Sempre é bom desconfiar e tomar cuidado mesmo, tá joia?